Boa noite, queridos irmãos, e vamos dar início ao nosso evangelho de prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Eu vou dar início ao nosso evangelho com uma mensagem para o dia a dia do livro Decisão, pelo Espírito André Luiz. A mensagem se intitula Caridade Sempre. Egoísmo exige, caridade sugere, vaidade anuncia, caridade oculta, orgulho chicoteia, caridade afaga, ódio obscurece, caridade ilumina, vingança desorganiza, caridade reequilibra, ciúme afasta, caridade aproxima, inveja corrói, caridade fortifica. Ingratidão despreza, caridade reconhece. Revolta arruína, caridade constrói. Nunca se esqueça da caridade em seu caminho. Na vida tudo passa, mas o ato de amor é para sempre. Que viemos pensar, meditar e analisar essa mensagem. Boa noite. Vamos agora para a leitura edificante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, parte 5, Preces pelos doentes e pelos obsidiados, item 81, pelos obsidiados. Prefácio: a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou como uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo para se garantir da obsessão. É preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, ou mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque, então, o paciente perde, por vezes, a sua vontade e o seu livre arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Vê capítulo 10, no item 6 e no capítulo 12, nos itens 5 e 6. Olá, queridos amigos, vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho, que vem nos trazendo orientações a respeito das preces pelos obsidiados, nos esclarecendo primeiramente que a obsessão é a ação persistente de um espírito infeliz que exerce sobre outro. Pode apresentar diversas características diferentes, desde uma influência muito simples e sem sinais muito evidentes ou perceptíveis, até grandes perturbações que podem provocar alterações tanto no corpo físico quanto também nas faculdades mentais. Ela pode ocasionar a redução
ou mesmo o bloqueio, né, das faculdades mediúnicas em relação aos espíritos que têm a mediunidade mais ostensiva, e também pode se manifestar através da insistência de algum espírito em se manifestar de maneira exclusiva, né, impedindo que outros possam também fazê-lo. No entorno do nosso globo, do nosso planeta, devido à nossa própria inferioridade moral, nós estamos cercados por espíritos ainda inferiores. E a ação desses espíritos, a influência que eles exercem sobre toda a humanidade, se dá justamente por essa inferioridade que ainda possuímos. Então, tanto as obsessões como as doenças, as tribulações que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, todas essas podem ser consideradas características do nosso planeta, que é de provas e expiações. Então, isso faz parte do nosso contexto. Da mesma forma que as doenças são decorrentes das imperfeições que são manifestadas pelo nosso corpo físico, que fica suscetível à ação de bactérias, de micro-organismos, de vírus, a obsessão também é o resultado das nossas imperfeições, porém não no campo físico, mas no campo moral, que nos torna suscetíveis à ação de espíritos que ainda se comprazem, né, em fazer o mal, ou com o qual nós temos algum vínculo, né, contraído de dívidas ou débitos contraídos em existências anteriores, né? Para que nós possamos nos preservar da doença, nós buscamos fortalecer o nosso corpo físico. E para nos preservar dos processos obsessivos, é necessário também fortalecer mais a nossa alma, o nosso espírito. Então, muitas vezes é necessário que nós busquemos a nossa reforma íntima, a fim de que possamos, então, né, diminuir ou nos proteger dessas influenciações, né, que os espíritos buscam exercer sobre nós, querendo nos induzir ao mal. Dependendo da forma com que essa obsessão se apresente, nós podemos necessitar do auxílio, né, do socorro de companheiros nossos, quando isso se torna um processo mais intenso, ou uma subjugação, ou uma possessão. Porque a própria pessoa que se encontra sobre a influência do espírito, muitas vezes não consegue por si só se desvencilhar dessa situação. Então, que nós possamos compreender que muitas vezes esses processos obsessivos são resultados de práticas que foram exercidas no passado. E mais frequentemente tem relações, nós possuímos relações com esses espíritos que buscam nos influenciar, né? Que possamos então aproveitar esse conhecimento, buscar a nossa reforma íntima a fim de fortalecer o nosso espírito, nos tornando menos suscetíveis. E caso isso venha a ocorrer, que nós saibamos que podemos contar com o concurso da espiritualidade amiga a nos auxiliar, estudando, nos esclarecendo, buscando a nossa reforma íntima, se necessário utilizando os recursos terapêuticos do passe e da água fluidificada, mas sobretudo lembrando que o trabalhar no bem, exercer uma atividade em benefício do outro, também nos auxilia nesse processo de transformação íntima. Muita paz a todos. Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início à prece de fluidificação de nossas águas. Pedimos aos Espíritos bondosos e amigos que essas águas possam receber os fluidos que tanto necessitamos
para curar nossos males físicos e espirituais. E agradecemos aos espíritos protetores por esse momento tão sublime, que é o momento de fluidificação das águas. Obrigado, querido Mestre, por podermos participarmos unidos, um só pensamento de fé, de harmonia e de muita luz. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.